Vamos lá, podcast número qualquer coisa, não lembro. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá, eu gravei um podcast acho que tem umas 2 semanas e enquanto eu tava gravando, cara, eu não percebi que eu tava, tipo, passando super mal. Tava contando uma história sobre o que? Sobre o que, meu amigo? Sobre mulher, sobre término. É isso que eu fico falando atualmente. E, cara, quando eu fui reescutar o podcast, primeiro, eu senti que eu tava expondo coisa demais, não precisava falar o tanto de merda que eu falei. E segundo, cara, eu tava com uma respiração horrorosa. Eu simplesmente não tava conseguindo falar nada. Tipo, eu falava e tava, tipo, totalmente ofegante. E eu só fui perceber isso quando eu terminei de gravar e, tipo, eu fui deitar. De tão mal que eu fiquei, sabe? Peguei, fui tomar um banho, deitei, tipo, ainda tava passando mal. Aí beleza, no dia seguinte eu fui escutar o podcast e, sei lá, cara, eu fiquei horrorizado com a minha situação. Uma situação horrível. Vamos falar de outra coisa? Não, a gente vai falar sobre a mesma coisa? Não sei. Vai depender aí do rumo do episódio. Ai, ai, cara. É foda viver, né, cara? Você tenta fazer as coisas todas certas e a vida geralmente te entrega um negócio totalmente errado. Uma coisa que eu percebi esses dias é eu não sei mais falar. Não sei quando, eu fiz um freelance de gravação de voz e o cara queria que eu gravasse o áudio com o sotaque padrão do Brasil. E basicamente não existe um sotaque padrão no Brasil. Mas obviamente que o cara quis dizer que era um sotaque de São Paulo. E eu, apesar de ter morado em São Paulo há muito tempo, meu sotaque não é exatamente de São Paulo. Aí eu tive que fazer aquela simulação. E o que aconteceu? Agora eu não consigo mais falar nem da região, nem com o sotaque da região de que eu venho, nem de São Paulo mais. Então não, sei lá, desaprendi a falar. É isso, cara, porque o cara queria o sotaque de São Paulo. Aí os paulistinhos lá, eles gostam de falar com o R. Como que é? Eles gostam de falar ar. E em geral eu não falo assim, cara. Esses tempos eu notei que às vezes eu uso o R. Como se eu fosse americano, mas não sou americano, eu sou do interior. Sou do interior. Sim, eu sou do interior. Falo assim, falo porta. Só que, cara, daí minha mente meio que bugou e agora geralmente eu fico jogando o R, acho que é aspirado, é R aspirado? Pesquisa aí no Google e manda no meu e-mail, se você descobrir. Então, basicamente eu tô misturando os dois. E é isso, cara. O que eu tô falando? O que eu tô falando? Não sei. Cara, fui numa festa ontem, dancei igual uma bichona. Foi muito engraçado, cara. Fui lá com uma amiga minha e foi isso. Pra dar uma parecida na cabeça. É que eu falo o que aconteceu na festa, cara? Sei lá, cara, a festa é tudo igual. Vamos fazer um resumo aí sobre festa. E- Porque vejam aí vocês aí do outro lado da telinha. Você que tá ouvindo isso aí no teu ouvido. Cara, em festa, geralmente trata-se da mesma experiência toda vez que você vai a uma. Então música alta, você tentando chegar em mulher, a mulher mandando você embora, banda tocando quando não tem DJ. Nessa que eu fui tinha as duas coisas. Aí começa a tocar as músicas, todo mundo começa a se pegar, aí os caras estão fumando maconha num canto, e daqui a pouco você tá fumando por osmose o negócio. Não faz sentido nenhum. Aí era tipo festa de república, aí eu fui lá, fiquei dançando os negócios, daí depois eu e minha amiga a gente foi comer não sei aonde. Aí depois apareceu uns caras lá, a gente ficou conversando. Cara, olhando em retrospecto, eu só percebi que foi muito divertido só agora. Porque eu cheguei em casa malzaço ontem, era tipo, acho que 1 da manhã. E... sei lá, fiquei com uma sensação ruim, porque fazia tanto tempo que eu não ia numa festa. Eu fiquei pensando, porra, que merda que eu fiz, né? Que merda ou que merda? Agora eu vou ficar alternando aí pra... Cara, olha o jeito que eu tô falando. Não é possível. Deixa eu beber uma água. Mas enfim, fui numa festa. Aqui tive a... Ultimamente eu ando tendo Universidade Federal Full Experience. Tipo, usar droga, ir em festa. Cara, não tem graça nenhuma, falar bem a verdade pra você. Geralmente
Eu prefiro ficar em casa, mas ultimamente ficar em casa é uma merda, porque assim, eu tô em dois estados mentais quase que todo dia. Mente cheia de pensamentos que eu não consigo controlar. Eu tento ficar evitando pensar em determinadas coisas, mas eu não consigo evitá-las. E o outro mindset, agora eu sou um coach. O outro mindset é tipo, não conseguir pensar em nada, porque, não sei, parece que tá tudo bugado dentro do meu cérebro e eu não consigo fazer nada. A única coisa que eu consigo fazer é ficar trabalhando, que se eu não trabalhar eu vou passar fome aqui, vai ser uma merda. Tem que, sei lá, vou ter que ligar pra minha mãe pedir dinheiro, porque tô passando fome. Mas isso não vai acontecer, graças a Deus. Graças a Deus, mas você não é ateu? Não sou nada, cara. Eu só existo nesse planeta. Caí aqui de paraquedas e só tô esperando essa porcaria terminar. Mas enfim, eu tô falando sobre a festa. Eu fui lá, dancei igual uma bicha. A gente foi comer macarrão uma hora lá na casa da menina. Aí rolou uns negócios, aí. É a vida, é festa, é assim mesmo. Aí sei lá, hoje eu entrei na maldição do Instagram e tinha um monte de foto minha no meio da festa lá. Ainda bem que os caras já apagaram. Não como se alguém fosse ver ou alguma coisa assim, mas eu simplesmente não gosto de ver minha cara em nenhum lugar. Se minha cara aparece em algum lugar eu já fico, putz. É... Quase falei meu nome, atenção, quase falei. O que eu tava falando? Sim, tipo quando você tá andando na rua e do nada bate aquele desespero existencial de que você é a pessoa, de que você é você. Então eu vi essas fotos ali no Instagram e pensei, putz, sou eu. E teve aquela constatação de que você é você. E é simplesmente horrível. Aí o que você pensa? Vou ter que me matar, porque não tem o que fazer, cara. Você se vê ali, você é aquele ser horroroso, não consegue olhar pra tua cara por muito tempo. Você não entende direito como que as pessoas te aguentam. E por você ter essa sensação que ninguém te aguenta, você fica o tempo todo buscando algum tipo de gratificação das outras pessoas ou de qualquer coisa pra você se sentir bem. E no final você nunca se sente bem com nada. Essa é a vida em que todos nós caímos. Eu tô pensando, eu vou pôr uns efeitos sonoros aqui nesse podcast pra dar uma animada. Porque eu às vezes fico pensando que o cara acompanhando aqui minha voz deve ser tipo muito chato, muito enfadonho. Vamos usar palavras mais requintadas aqui nesse podcast. Para os caras pensar que eu sei alguma coisa, que eu sei do que eu tô falando. Tem mais alguma coisa sobre a festa? Ah, sei lá, cara, bebi, aí depois... Eu acho que eu mandei áudio pra uma amiga minha lá da faculdade depois também, porque ela ficou perguntando como que o fulano tá na festa. Aí eu peguei o celular da amiga com quem eu tava, mandei um áudio pra ela totalmente desvairado. Cara, sei lá, foi engraçado. E eu acho que foi isso que eu tinha pra falar sobre eu ter ido numa festa e ter vivido a Universidade Federal Full Experience 2.0. Ai, cara, ai. Término de relacionamento é uma merda. Você fica pensando nos negócios, cara, às vezes você tá lá na academia. Esses dias, cara, eu tava fazendo deadlift e beleza, eu fiz... Como que eu faço? Eu faço deadlift com um peso de aquecimento, tipo 40 quilos, que é um peso ok. Aí eu vou aumentando até o meu limite. Eu faço 5 de 40 quilos, 5 repetições de 60, 80 e assim por diante. Eu vou até onde eu aguentar. E cara, eu fui fazer o deadlift de 100 quilos. E 100 quilos no deadlift é muito difícil. Porque você tem que ter muita força no pulso pra você não dobrar ele na hora que você vai puxar a barra. E quando eu fui fazer o deadlift com 100 quilos, me veio uma imagem de uma certa pessoa que tá atrapalhando toda a minha vida nesse exato momento, nessa porra de planeta. Nessa porra de vida. Essa pessoa tá me atrapalhando. E ela nem existe mais, mas ela me atrapalha. Então o que aconteceu? Eu tava lá fazendo a merda do deadlift e eu fui fazer 100 quilos de deadlift. Eu queria fazer tipo 2 repetições, já ia estar ótimo pra mim. E me veio a imagem dessa pessoa, cara. E eu simplesmente soltei a barra com tudo. Foi aquela barulheira, o pessoal ficou me olhando. E cara, eu quase comecei a chorar. Quase comecei a chorar. É real isso aqui? Deus, por favor, me diga que essa merda é uma simulação. Porque só pode ser uma simulação isso aqui. Não faz sentido nenhum. O cara vai puxar 100 quilos na academia e começa a chorar porque ele lembrou de uma pessoa que morreu, né? Morreu. Já está enterrada. Jaz em algum cemitério lá no interior lá do estado aí que eu não vou falar. Deixa pra lá.
Vamos falar sobre coisa boa. Eu só quis comentar isso porque, sei lá. No outro, cara, igual eu tava falando, no outro podcast eu me expus demais, revelei um monte de coisa, sei lá, tentei entender o que tinha acontecido e vai ficar pra outra vez. Eu, tipo, tentar regravar esse podcast sem estar tendo ataque de pânico, tipo, um princípio de ataque de pânico no meio do episódio. Ai, ai, vamos ver o que mais aconteceu essa semana. Cara, chorei em vários dias, cara. Não sei o que deu. Simplesmente às vezes eu chego da academia aqui em casa, como alguma coisa, vou trabalhar. Aí dá umas 6 horas, começo a chorar do nada. Tipo, simplesmente. Tô sentado aqui no computador, fazendo minhas coisinhas, fingindo que não tá acontecendo nada. Daqui a pouco vem o negócio e começa a chorar. Cara, é isso mesmo. É assim, o cara começa a chorar. Mas enfim, vamos falar sobre coisa boa. Vou até abrir aqui no meu computador. É uma coisa muito boa. Pera aí, não abri. Ah, qualquer coisa eu corto aqui na hora que eu for editar. É, tá carregando aí. Espera um pouco. Segura a barra aí, cara. Segura que acho que vai valer a pena. Aí, carregou. Sobre o que eu gostaria de falar é o novo álbum do Opeth, chamado Encauda Veneno. É... Putz, recebi a notificação do Facebook e me quebrou todo o que eu ia falar. Vamos lá, vamos de novo. Saiu o novo álbum do Opeth, que é uma das minhas bandas favoritas, que se chama Encauda Veneno. Eu tô falando que é uma das minhas bandas favoritas, mas eu só tive essa constatação há alguns dias atrás. Porque eu tava. Eles anunciaram um show aqui no Brasil, quer dizer, não no Brasil, na América do Sul, não tem datas ainda, mas provavelmente vai ser em maio de 2020. E, cara, me bateu uma alegria deles estarem vindo pro Brasil. E eu nunca tinha parado pra pensar que o Opeth meio que se tornou uma das minhas bandas favoritas. E já tem um tempo isso. E eu só percebi agora. Faz sentido isso? Tipo, eu escuto o Opeth há muito tempo. E, e eu acompanho eles desde que eles ficaram mais diferentão, que eles abandonaram tipo, a vertente mais death metal deles, eles entraram num negócio mais progressivo, mais alternativo. Cara, eu percebi isso. Eu tava ali ouvindo os caras, eu pensei, porra, esses caras são uma das minhas bandas favoritas tem um tempo e eu só percebi isso agora, porque os caras vão vir fazer show aqui no Brasil e eu provavelmente vou ir. Tem que ir, né, cara? Porque você tem que encher a tua mente com alguma coisa aqui. Putz, começou a tocar aqui no Spotify. Espero que não tenha pego. Eu só abri o Spotify pra falar do álbum mesmo. Então, o álbum é Encauda Veneno. Ele foi lançado agora finalzinho de setembro. E eu tenho ouvido ele constantemente. E, cara, na minha vida sempre tem álbuns de certas bandas que sempre pegam um momento meio game changer na minha vida. Por exemplo, tem um álbum do Angra, que é um álbum que não é nem tão bom, se chama, acho que é Aurora Consilgers. É um álbum de 2006, 2006? 2006. Eu lembro que quando esse álbum saiu, eu tava, tipo, num momento muito esquisito da minha vida. E eu era super novo, eu acho que eu tava indo pro ensino médio. Cara, até hoje eu tenho umas memórias meio estranhas daquela época. E quando eu escuto esse álbum do Angra, até hoje aquelas músicas me pegam do mesmo jeito que elas me pegavam lá naquela época. Aí tem um outro álbum que também tem isso comigo, que é o Hand Cannot Erase, que é acho que é o terceiro ou quarto álbum do Steven Wilson, carreira solo. E é um álbum que saiu em 2006. Cara, por que eu tô falando 6? É 2006. Caralho, 2006. 2006, 2016. Tá tudo errado isso aqui. Tudo errado. Tá. O álbum saiu em 2016. Eu fui no show do Steve Wilson naquela época. Fui com uma amiga minha lá de São Paulo. E aquela época pra mim ficou pra sempre marcado, assim. Não sei porquê, eu acho que eu senti que aquelas músicas se comunicavam comigo de um jeito muito especial. Que apesar de eu sempre estar ouvindo esse disco de tempos em tempos, aquela época ali de 2016, o que é incrível, pouco antes de eu começar a namorar, aquela época ali, sei lá, são memórias muito boas, porque daí começou o namoro, foi aquela coisa legal. E sei lá, mesmo hoje em dia eu escutando esse álbum, as memórias ruins não vêm, porque as memórias boas antes do namoro
começar foram, tipo, muito, muito melhores. Porque foi um álbum que, sei lá, é um álbum bonito pra caramba. Você ouve ele, você tem vontade de começar a chorar. Porque o cara desenvolveu um negócio que é maravilhoso. Um cara compôs um monte de música, chamou os melhores músicos que ele conhecia na época, contratou os caras, gravou o disco. E é um disco foda. É lindo você escutar aquele negócio. Você nunca escutou A Hand Cannot Erase, do Steven Wilson. Você vai lá e escute, porque é muito bom. E chegando novamente ao álbum do Opeth, que saiu tem quase 2 semanas, né? Ele também foi um álbum que pra mim tá sendo... Eu tô percebendo que esse álbum, daqui a alguns anos, independentemente do que acontecer agora ou depois, se for do que acontecer agora, esse álbum vai ser o álbum desse momento, de eu estar nesse momento tipo final de faculdade, muito trabalho, término de relacionamento, totalmente perdido na vida, não sei o que vai acontecer no que vem. Porque ano que vem eu tinha um monte de planos, os planos não existem mais. E eu tô sentindo, cara, que esse álbum vai ser o meu game changer dessa vez. E, cara, é um álbum muito foda. Eu vou falar aqui de algumas músicas que se vocês puderem ouvi-las, vocês vão gostar pra caralho. Se você já escutou o Opeth, você sabe que o Opeth o antigo é gutural, é death metal. Apesar de ser super técnico, ter muitos aspectos de rock progressivo dentro dele, eles foram mudando com o tempo, porque os caras cansaram de fazer aquele death metal padrão, aquele negócio gutural, os caras gritando, sabe? Não é gritando, é uma técnica vocal, obviamente, que o cara tem que ser muito bom pra fazer aquilo, e o Michael do Opeth é muito bom nisso. Só que o cara cansou, porque, né, o cara compôs, acho que eles começaram a fazer isso no nono álbum, então eles tiveram 8 álbuns antes fazendo a mesma coisa, então agora os caras querem mudar e tem muita gente que não entende. Mas enfim, pra mim, esse Encauda Veneno, ele é totalmente diferente de todos os álbuns do Opeth, e ele tem uma coisa muito original, que é muito do Opeth, sabe? Eu acho muito difícil uma banda se renovar tanto pra chegar num álbum tão bom como esse. Eu vou falar aqui sobre as minhas músicas favoritas. Eu gosto muito da primeira música, não exatamente da primeira. O nome da primeira é Garden of Earthly Delights, que é uma instrumental que dá tipo o tom que você tem que entrar com a cabeça no álbum. Então eles começa depois dessa primeira música instrumental, começa Dignity, que é uma música que começa com a gritaria, assim, já no começo, sabe? Super agudo, super alto o som do vocal da toda a banda. Faz tipo um coral no começo, assim, muito doido. É uma música bonita pra caramba, muito técnica, com aspecto de progressivo, ao mesmo tempo que coloca coisas totalmente novas no som dessa banda. Aí depois vem a música Heart in Hand, que foi a primeira música que acho que saiu como single deles. Aí eu vou falar das minhas favoritas, que é a Next of Kin, que tem uma letra muito foda, é uma letra que eu gostei muito, e Love Lorn Crime, que é outra que também, cara, é bem música de término de relacionamento, se eu for ouvir. O cara fala na sensação dele estar lembrando das coisas, de ter um fantasma da memória que fica perseguindo ele, o que é foda pra caralho. E uma coisa interessante desse álbum também é que a versão em inglês que eu escuto aqui, geralmente, porque esse álbum saiu em 2 versões. Como o Opeth é uma banda sueca, eles gravaram o disco originalmente em sueco e fizeram uma versão em inglês também, para os coitados que não sabem falar sueco entender. Então o original é em sueco. Se você escutar o sueco, é ainda mais bonito, cara, do que você escutar o inglês. Porque quando você escuta uma língua que você não entende, uma música numa língua que você não entende, parece que é um negócio mais elevado, sabe? Como se fosse ópera. Porque não sei se vocês sabem, mas tem muita música instrumental que às vezes os caras querem colocar vocal, querem colocar letra e tal, e o que eles fazem? Eles misturam umas 3 línguas e fazem uma letra que não tem nada a ver com nada. Isso geralmente acontece muito em música de videogame, por exemplo. Se for pegar músicas de Final Fantasy que tem voz, ou do Xenosaga. Xenosaga é um bom exemplo disso também. As músicas que geralmente tem. Algumas das músicas que tem voz, a letra é numa língua que não existe. Os caras simplesmente misturaram, sei lá, japonês, latim, alemão, inglês, colocaram ali, fizeram a letra maluca só pra ter para ter uma melodia da voz dentro dentro dessa música. Então quando você escuta esse disco do Opeth em sueco, é mais ou menos essa a sensação. Tem uma música muito boa também desse disco que se chama Charlatan. Charlatan? Charlatan? É o Charlatão.
você vai ouvir a música chamada Charlatão. Essa música, que é basicamente todo mundo tocando baixo. Você escuta, parece que um monte de guitarra tocando. Mas eu vi numa entrevista que parece que os dois guitarristas e o baixista tá todo mundo tocando baixo na mesma música, só que é um monte de baixo com um monte de distorção. Então nossa, cara, é muito foda essa música. E eu também gostei muito da All Things Will Pass, que é Todas as Coisas Vão Passar, que é a música que termina o álbum, encerra acho que com chave de ouro. E o final dessa música, cara, a melodia do final é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi do Opeth. Então, você quer ouvir aí um disco de qualidade, que com certeza vai ser o disco game changer aí da minha vida, que eu sempre vou lembrar dessa época por causa desse disco. Ouve aí, cara, acho que tu vai gostar. Muito bom. Escuta em inglês e tal, acompanha as letras, depois que você vê que as letras são maneiras e tal, são bacanas. Escuta em sueco, porque é muito mais bonito e também é a versão original é em sueco. Acho que eu vou meter um pedacinho aqui de uma música que é a B-side desse disco, que não entrou no álbum, mas a música é muito legal e tem tipo um tecladinho, um sintetizador totalmente de outro planeta, assim. Meu tipo, cara, quando eu escuto música tipo rock progressivo, o tipo de som de sintetizador que eu gosto é quando parece que o teclado, o cara saiu de outra dimensão, assim. Tem umas músicas do Dream Theater que tem isso, Yes tem muito isso, Genesis também. E nessa música do Opeth tem o maravilhoso tecladinho do Multiverso, que geralmente abre um portal no meio da música, sai um teclado com um cara tocando assim nele. Mais ou menos é essa sensação que eu tenho quando surge esse tipo de teclado, esse tipo de sintetizador no meio de uma música que eu tô ouvindo. Então eu vou pôr um pedacinho aí de uma música deles cantando em sueco, e vocês veem aí se vocês gostam. Cara, vamos lá, o último assunto aí do dia. Eu comecei a ler um livro do Sam Harris chamado. Como que é? Waking Up. Que é um livro sobre meditação e sobre espiritualidade sem religião. Pra quem me conhece um pouquinho, já ouviu alguns dos outros episódios, sabe que eu venho de uma família extremamente religiosa. E desde que eu saí dessa organização religiosa, espiritualidade é um negócio que não me atrai de jeito nenhum. Só de pensar nisso geralmente me traz um trauma foda. Não consigo lidar, é uma merda, é uma bosta. Eu tento lidar com isso da melhor maneira possível, mas sempre que aparece qualquer assunto sobre religião, eu meio que tenho um bloqueio sobre qualquer coisa que envolva aspectos religiosos, enfim. Então eu comecei a ler esse livro simplesmente do nada, porque eu tava pesquisando alguma coisa sobre meditação. E eu vim parar de cabeça nesse livro do Sam Harris, que Sam Harris é um neurocientista. E ele é um cara que estudou meditação, estudou budismo. O cara foi lá pra Índia, foi lá pro Oriente aprender a meditar com os caras, com os gurus lá do budismo, do hinduísmo e tal. E o cara começou a fazer pesquisa sobre isso, e ele é um dos caras que fez isso, obviamente,
que descobriu que a meditação realmente tem algum benefício real. Não é só os caras lá tentando limpar a mente, entrar em contato com alguma entidade espiritual que não existe. O cara chegou nessa ideia de meditação, que é um negócio que é muito importante pro cara. Então, ele fez algumas pesquisas sobre o assunto e ele viu que realmente o teu cérebro ele se altera à medida que você medita. Então eu li esse livro, eu ainda não terminei porque eu cheguei nos últimos capítulos, cara. Eu vou falar aí a verdade, o livro é um pouco chato. Porque o cara fala sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí ele começa a falar dos gurus, começa a falar sobre pesquisa, sobre o assunto. E sei lá, não é tão interessante assim. Falar bem a verdade, a questão da espiritualidade sem religião, eu senti que faltou no livro, porque esse era o subtítulo do livro. Acho que é Waking Up, a Guide About Spirituality Without Religion. Alguma coisa assim. Acho que é isso. Aí você vai ler o livro e tem tipo umas 30 páginas sobre isso, sobre espiritualidade sem religião. Tem umas 30 páginas sobre meditação, que era algo que eu queria ler, algo sobre o que eu queria ler muito. E depois é um monte de coisa que, sei lá, achei chatíssimo. Sabe quando você tá lendo um livro e você tá ali no meio do livro, você pensa, puta merda, isso aqui tá chato pra caralho, vou ter que parar de ler. Então, tipo, parei nos últimos capítulos que ele começa. Tipo, o cara começa a dar expose nos gurus lá que enganaram gente e tal. Não é só isso, obviamente, o cara é inteligente pra caralho. Então ele tá falando sobre vários aspectos de como essas pessoas, esses gurus, eles são falhos, eles são humanos como todos nós. Eles são suscetíveis a falhas assim como nós. E muitas vezes eles se aproveitam dessas falhas deles pra explorar outras pessoas que às vezes estão desesperadas, essas coisas assim. Cara, é um livro bom, só é um pouco chato em alguns momentos, mas recomendo. Acho que tem em português também, se quiserem ler aí, é bacana. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler isso por causa de meditação, porque agora faz 2 semanas que eu comecei a meditar. E eu tô fazendo isso pelo menos todo dia. Uma vez por dia eu dedico lá 10 a 15 minutos meditando. Eu comecei, tipo, meditando usando um aplicativo chamado Headspace, que, sei lá, não gostei muito da abordagem dos caras e eu acabei descobrindo que o próprio Sam Harris tem um aplicativo de meditação, que é meditação guiada, e ele próprio que guia, é a própria voz do Sam Harris, que tá ali no aplicativo, ele que te dá os conselhos, como meditar e tudo mais. E agora cara, eu até comprei o pacote premium desse aplicativo, porque é muito bom. O cara realmente retoma alguns conceitos que ficaram, tipo, sobrando no livro. Que ele, tipo, ele jogou a ideia meio por cima e ele fica retomando isso e ele vê a prática da meditação como algo que vai enriquecer muita pessoa, muita mente. Porque um dos piores problemas, segundo ele, segundo o pessoal do budismo e do hinduísmo também, é que a nossa mente, os nossos pensamentos são o motivo pelo qual a gente fica tão mal nesse planeta. A gente sempre. Porque a questão do livro e da meditação, tudo que aborda esse livro é sobre a questão da consciência. Porque, cara, a gente pensa que a gente existe de alguma forma, que a nossa consciência é um negócio real, que existe dentro da nossa cabeça um eu que tá ali observando, experienciando todo esse mundo. Mas, cara, não é exatamente assim. No livro, inclusive, o Sam Harris fala sobre algumas experiências que foram feitas em que a pessoa tinha um tipo muito raro de esquizofrenia e foi necessário então que eles fizessem uma secção no cérebro da pessoa que tinha esse tipo de esquizofrenia. Então o que eles fizeram? Eles fazem um corte no cérebro da pessoa que separa o lado esquerdo do lado direito do cérebro. E é muito bizarro porque, segundo o Sam Harris ali dentro desse livro, a consciência literalmente ela se divide em duas. E o cara tem que lidar então com duas consciências. Então o argumento dele é o seguinte: o que torna a gente uma ideia de si mesmo, de self, ele usa muito a palavra self no livro. A ideia de self é uma ideia basicamente de continuidade. Porque da mesma forma que a gente pensa que a gente que a gente é a mesma pessoa de 10 anos atrás, do mesmo modo a gente acha que a gente tem que a gente é essa consciência, que a gente é essa coisa que tá na nossa cabeça. E cara, o argumento dele é muito melhor do que eu estou explicando aqui. E a ideia dele é de que a gente tem que se livrar dessa ideia de self, de que a gente é alguma coisa de verdade. Quando na verdade a gente é só um emaranhado de pensamentos. E a meditação é para tentar se livrar desse monte de pensamentos
que, cara, se você parar pra pensar, a maioria dos seus pensamentos, a coisa que tá vindo agora na tua cabeça, por exemplo, não é exatamente você que tá pensando isso. Ela vem como se fosse um tiro e você só observa a bala passando. Você vê só o risco do tiro passando no... Sabe quando você vê no céu um avião que deixa aquela marca de combustível no céu, assim, aquela marca branca? Basicamente, os seus pensamentos são só essa marca branca. Porque nos pensamentos, na nossa mente, na nossa consciência, o avião que deixou essa marca simplesmente não existe. A gente acha que existe, mas não existe. Então essa ideia de tentar se livrar do self, dessa ideia de que a gente é alguma coisa, que a nossa consciência está fisicamente em algum lugar, é uma ideia que eu achei muito foda, muito interessante pra gente tentar se livrar um pouco de pensamentos ruins que sempre estão ao nosso redor. Especialmente se você tem problema com ansiedade, depressão, essas coisas, meditação obviamente não vai resolver teu problema. Não espere que vá resolver, porque não vai. Mas é uma ajuda muito grande. Eu conversei com um amigo meu esses tempos, ele falou que ele medita já há quase um ano e ele só percebeu o resultado dessa prática alguns meses depois, porque é uma coisa que você tem que se adaptar, você tem que ir aprendendo a lidar com isso, ao mesmo tempo que você tem que aplicar isso também no seu dia a dia, você tem que tentar integrar isso da melhor forma que você conseguir. Então eu tô nessa agora, toda noite, ou às vezes no meio da tarde, quando eu não tô me sentindo muito bem, eu faço uma sessão de meditação. Tô seguindo ali o guia do Sam Harris nesse aplicativo. O nome do aplicativo é Waking Up também, é o mesmo nome do livro. Ele é um pouco caro, mas eu acho que compensa, porque o cara ele pega todos os aspectos do livro, que fala sobre meditação, a parte mais científica da coisa, ele coloca uma prática de meditação, uma prática guiada de meditação, que segue aquelas ideias que realmente tem algum embasamento científico. Se você é um cara aí super cético, que não acredita em nada, eu sou assim também, não tô julgando ninguém, mas se você é um cara assim, é legal você ter essa outra perspectiva. E a meditação, pelo menos, eu tô com a esperança de que vai me ajudar mais pra frente. Porque eu tô passando por uma época muito estranha na minha vida. E parar por um momento no dia sem fazer absolutamente nada. Por 10 minutos, cara. Você para 10 minutos, fica observando tudo o que acontece ao seu redor. Presta atenção nos sons, na tua respiração, no teu corpo ali parado naquele espaço que você está usando. Pode ser, sei lá, sentado numa almofada, ou sentado na tua cadeira, sentado no chão, qualquer lugar. Observa tudo o que está acontecendo e não tenta julgar essas coisas. Que esse é o princípio básico da meditação. Você tem que seguir a sua atenção, sem tentar impor pensamentos, sensações. Você só tem que observar as coisas. E essa prática constante de observação e de atenção são as coisas que vai te dar muito mais paz. Muito mais paz do que a maioria das pessoas conseguem ter hoje em dia. Porque vamos falar a verdade, cara, esse mundo que a gente vive é uma completa abominação. É coisa ridícula, cara. A gente vive estressado, a gente vive com raiva, a gente vive triste, a gente tem a sensação que a gente não consegue fazer nada na vida. E dá pra, vamos dizer assim, mitigar essa sensação a partir da meditação. Então é algo que eu tô tentando aplicar aí na minha vida. E não sei, cara, eu tô nisso há 2 semanas, não sei se eu tô sentindo alguma coisa, algum resultado ainda. Pode ser que leve tempo, mas é uma prática muito boa você sentar por alguns minutos durante o dia, abandonar celular, abandonar redes sociais, abandonar tudo e só prestar atenção no que está acontecendo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. A gente está sempre, o tempo todo, numa loucura imparável, e a gente se sente mal exatamente porque a gente não consegue parar. E é isso que eu tô tentando fazer. Ultimamente tudo que eu quero fazer é parar, cara. Eu quero parar de sentir as coisas, eu quero parar de ter sensações ruins, eu quero parar de ter pensamentos invasivos que ficam me atormentando tipo, durante dias, durante noite. Eu ando tendo um monte de sonho, cara, que às vezes eu acordo desesperado, acordo, sei lá, com palpitação, fico me sentindo mal. E eu tô tentando pôr um pouquinho de esperança que a meditação pelo menos vai atenuar essas coisas. Não sei se vai acontecer. Será que vai?
Não sei, cara, é 32 minutos de podcast. Eu acho que eu já falei sobre tudo que eu tinha que falar. Acho que foi legal. Eu senti que eu tava com uma energia bacana. Legal que eu sempre faço, tipo, um mini review do próprio podcast aqui no final do episódio. Mas é isso, né, cara? Esse podcast eu acho que foi um pouquinho mais animado. Eu ainda vou tentar regravar quando eu tiver com a cabeça mais tranquila. Eu vou tentar regravar o episódio que eu simplesmente abandonei. Porque tava ruim demais, em vários sentidos. Ainda vou tentar falar sobre aquele assunto e tudo mais. Mas é isso, cara. Você aí que ouviu até aqui, muito obrigado. Uma boa semana aí pra todo mundo. E até mais.